Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre dinâmica não linear e teoria do caos. Este webinar está inserido numa série de webinars em torno da área da dinâmica não linear e da teoria do caos, em que temos vindo a introduzir os conceitos fundamentais de dinâmica não linear e de teoria do caos. No último webinar, nós iniciámos o trabalho em torno do linear do caos, no seio da teoria do caos e no seio da teoria dos autómatos solares. Neste webinar vamos expandir essa análise ao nível da empiria, portanto, da base empírica, e vamos detalhar um pouco mais a comparação entre a classificação de Stephen Wolfram em torno das dinâmicas dos autómatos solares versus a dinâmica no contexto dos mapas não lineares com que temos vindo a trabalhar no seio da teoria do caos. Portanto, e distinguir essas classes dinâmicas de Wolfram versus o tipo de dinâmicas que ocorre no âmbito da teoria do caos, vendo também quer semelhanças, quer diferenças fundamentais. Portanto, o meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade de Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, investigando em teoria do caos, ciências da complexidade, ciência do risco, estratégia e intelligence. Esta série de webinars encontra-se integrada no projeto Umbrella de India Internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, sob desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, e está também ligada às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Portanto, neste webinar, que vem na sequência do webinar anterior, estamos a trabalhar o conceito de limiar do caos. Portanto, já fizemos um percurso nos webinars anteriores pela dinâmica não linear, o conceito de mapa dinâmico, os pontos fixos, dinâmicas periódicas, análise de estabilidade de pontos fixos, diagramas de bifurcação. Portanto, em que nós vimos o conceito de bifurcação, as bifurcações que podem ocorrer, entre transição de dinâmicas periódicas para caos, vimos isso em termos de simulações, vimos o conceito de caos na abordagem topológica. No último webinar, fizemos uma ponte entre a abordagem topológica e a abordagem computacional para o caos, em que iniciámos a ligação e ilustramos isso para o mapa de desfazamento entre o caos entre os mapas não lineares e autómatos, e a teoria dos autómatos, e vimos a ligação entre o caos e a aleatoriedade algorítmica. Neste webinar vamos continuar e trabalhamos depois o conceito de limiar do caos. Neste webinar vamos continuar na questão do limiar do caos, que é um conceito fundamental no seio das ciências da complexidade, conforme indicado no webinar anterior. Nomeadamente, ao nível do limiar do caos, aquilo que nós temos é uma ocorrência de dinâmicas com regularidades próximas de ciclos, a ocorrerem em simultâneo, portanto, com também dinâmicas típicas de caos, portanto, mistura elementos de caos com elementos de quase periodicidade. E é isso que caracteriza as dinâmicas típicas do limiar do caos. Do ponto de vista topológico, e para já vamos ver os marcadores empíricos do limiar do caos. Portanto, no último webinar trabalhámos os exemplos e as questões do limiar do caos do ponto de vista de simulações e nos autómatos solares, como é que a questão surge nos autómatos solares e como é que surge no âmbito da teoria do caos, e vimos semelhanças e diferenças. Neste webinar, vamos para já trabalhar a questão do limiar do caos do ponto de vista da teoria do caos, somente, e da questão topológica. Ou seja, na teoria do caos, nós temos a bifurcação como uma alteração qualitativa, uma mudança qualitativa na dinâmica de um sistema decorrente da alteração de um parâmetro dinâmico. Portanto, e na teoria do caos nós temos que podem haver transições entre uma dinâmica
periódica ou quase periódica, e aqui periódica podemos incluir também o ponto fixo como uma dinâmica periódica de período um, portanto, uma bifurcação. Quando nós temos uma bifurcação entre uma dinâmica periódica e quase periódica e uma dinâmica caótica, temos ali uma transição daquilo que é uma dinâmica regular para uma dinâmica de caos. Portanto, e aí temos a teoria do caos a entrar em jogo na tentativa de perceber o que é que acontece nesta transição. Ora, quando nós temos uma dinâmica que se situa perto de um ponto de bifurcação entre uma dinâmica periódica ou quase periódica e uma dinâmica caótica, nós temos a nossa dinâmica de limiar do caos. Ora, ou seja, já é uma dinâmica caótica dentro do regime caótico, mas próximo do ponto de bifurcação. Aquilo que acontece é que temos então uma dinâmica de caos fraco. Logo apresenta um expoente Lyapunov máximo positivo, mas baixo, um tempo de Lyapunov longo, ou seja, o inverso do expoente máximo de Lyapunov. O expoente de Lyapunov máximo positivo indica-nos que temos uma dependência sensível das condições iniciais, e o tempo portanto, logo temos o efeito borboleta ocorre, há essa instabilidade dinâmica. No entanto, como é baixo o expoente máximo de Lyapunov, a divergência exponencial de trajetórias que se encontram num ponto muito próximo com as iterações do sistema, essa divergência é mais lenta, o que significa que a dinâmica permanece mais tempo na vizinhança de um esqueleto de órbitas periódicas instáveis, e tendo um esqueleto denso de órbitas periódicas instáveis, vai permanecer mais tempo próxima dessas órbitas periódicas instáveis. Isto vimos no webinar anterior, mas estamos a recuperar agora para este webinar. Portanto, para já vamos trabalhar 100% do ponto de vista topológico. Depois iremos regressar à questão dos autómatos e a algumas questões específicas. Portanto, a dinâmica de limiar do caos é tipicamente mais regular e mais previsível. Porquê? Porque nós estamos, o sistema permanece mais tempo perto, na vizinhança de uma órbita periódica, vai refletir essa órbita periódica, ou seja, vai espelhar durante mais tempo essa órbita periódica antes de divergir. E quando diverge, vai ocorrer uma dinâmica tipicamente de turbulência, ou portanto uma dinâmica caótica, depois vai regressar próximo a essa órbita, a uma órbita periódica, que pode ser outra órbita periódica, indicando-nos até e ficar próximo dessa outra órbita periódica, o que vai sinalizar, do ponto de vista sistémico, nós estaríamos a sinalizar que teria havido uma alteração estrutural na dinâmica. Portanto, tínhamos passado de uma dinâmica periódica, próxima de uma dinâmica periódica com um determinado ciclo. Portanto, a dinâmica de caos aqui, no período de tempo que se encontra próximo de uma, de uma vizinhança de um ciclo e que está a espelhar esse ciclo, ela está a ter uma dinâmica, na verdade, quase periódica. Portanto, há marcadores de quase periodicidade que vão ser detectados, principalmente em séries temporais curtas. Portanto, este webinar vamos fazer a transição para a parte empírica. Portanto, em séries temporais ou sucessões cronológicas, time series curtas em termos de tamanho, aquilo que acontece é que nós vamos ter na sucessão de valores, se apanhamos uma zona em que ainda não divergiu e que está próximo de um ciclo, a dinâmica leva bastante tempo até divergir desse ciclo, o que significa que podemos encontrar marcadores de quase periodicidade, quando na verdade a dinâmica é de caos, mas a divergência depois vai ocorrer. Portanto, a tal divergência exponencial, ela é lenta, porque o expoente máximo de Lyapunov é baixo. E isso faz com que, basicamente, havendo um esqueleto de órbitas periódicas instáveis, ele vai, especialmente no caso em que temos um esqueleto denso de órbitas periódicas instáveis, ou seja, na vizinhança de qualquer órbita não periódica, mesmo por muito curta que seja essa vizinhança, vamos encontrar pelo menos uma órbita periódica instável. E aquilo que acontece é que a órbita não periódica vai permanecer mais tempo perto dessa órbita periódica e nós estamos a observar um tipo de quase periodicidade.
Quando ocorre uma divergência, vai ocorrer ali uma dinâmica de caos e ela vai se aproximar de uma outra, pode se aproximar de ou da mesma, ou regressar à mesma, ou aproximar-se de uma outra órbita periódica. E vai permanecer há algum tempo, o tempo aqui determinado pelo tempo de Lyapunov, é é o tempo médio que permanece nessa outra órbita periódica, ou na proximidade dessa outra órbita periódica, e vai espelhar uma outra órbita periódica. E o que é que nós diríamos aqui? Houve uma alteração estrutural. Na verdade, não houve uma alteração estrutural. A dinâmica, no sentido em que isto faz parte da. O atrator caótico permanece o mesmo. Portanto, não houve uma alteração no atrator caótico. Simplesmente o atrator caótico está próximo do limiar do caos. E quando está próximo do limiar do caos, aquilo que ocorre na dinâmica normal do sistema são mudanças estruturais ao longo do tempo. Portanto, em que podemos passar de uma dinâmica periódica para outra dinâmica periódica com um período de caos intermédio. Ora, isso é típico de sistemas evolucionários, em que nós temos, por exemplo, uma alteração que parece ser estrutural, e é estrutural no sentido do ciclo, da mudança de periodicidade do ciclo, que está a ser espelhado. No entanto, isso faz parte da dinâmica normal do sistema. Portanto, e o sistema adquire esta característica evolucionária. Isto é próximo do limiar do caos. Agora, o que é que acontece? Há diferenças aqui, porque vai depender, isto é em termos gerais, agora, tudo vai depender de qual é o ponto de bifurcação e qual é o comportamento do sistema antes do ponto de bifurcação, porque há aqui uma coisa que ocorre, portanto, tudo depende daquilo que é a estrutura do sistema dinâmico, porque em termos gerais, sistemas dinâmicos próximos de um limiar do caos vão ter portanto, em que nós temos uma transição, por exemplo, de ciclo para caos. Dinâmicas, se for de uma dinâmica quase periódica para caos, podemos ter uma complexidade um bocadinho maior. Mas se for uma bifurcação entre uma dinâmica quase periódica para uma dinâmica de caos. Agora, se essa bifurcação ocorre entre um ciclo estável, aquilo que era um ciclo estável, e caos, aquilo que vai acontecer é que, portanto, se o ponto de bifurcação for entre aquilo que era antes do ponto de bifurcação, temos um ciclo estável, e após o ciclo de do ponto de bifurcação temos caos, a periodicidade do ciclo estável, que passou a ser instável, vai ser fortemente refletida na órbita caótica. Ou seja, e então aí vamos ter a tal situação em que vamos ter uma órbita que é um bocadinho, apresenta características de tipicamente um comportamento que parece ser aleatório, misturado com um comportamento de vizinhança desse ciclo, ou seja, nunca se afasta excessivamente da vizinhança desse ciclo. Então temos ali uma intermitência, temos períodos de desvio caótico, misturado com períodos em que está a espelhar o ciclo quase que com uma exatidão, com uma proximidade muito grande, indicando uma quase periodicidade com uma quase periodicidade muito próxima daquela dinâmica cíclica, bem definida, com um período específico. Esse vai ser um ciclo dominante, o que significa que ele não vai divergir demasiado do ciclo dominante. A dinâmica não vai divergir demasiado do ciclo dominante, daquele ciclo que estava antes da dinâmica caótica. Ela vai regressar recorrentemente ao ciclo, o que significa que gera um marcador muito mais próximo de dinâmicas quase periódicas, embora seja caótica. Isso tem uma implicação grande do ponto de vista empírico. É que uma dinâmica de caos próxima do limiar do caos vai apresentar marcadores de quase periodicidade junto com marcadores de caos. É caos fraco. Portanto, vamos ver esta questão do ponto de vista daquilo que são os diagramas que são na simulação do mapa logístico, em que observamos precisamente este ponto. E vimos no último webinar. Temos aqui a proximidade de um ciclo de período 4, porque temos 1, 2, 3, 4, não, um ciclo de período 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 linhas.
e por vezes ele aproxima-se muito da dinâmica periódica. Como vimos na última sessão, por exemplo, entre 400 e 600, aqui perto de 800, nós temos aqui uma proximidade muito grande de uma dinâmica periódica, da dinâmica periódica de período 8. No entanto, depois temos esses períodos em que está mais regular a dinâmica, ela nunca chega a ser periódica, é quase periódica ali, não se chegam a repetir os valores, estão muito próximos do ciclo em termos de vizinhança, e depois temos a interrupção com com uma variação caótica, portanto, em que temos esta deriva caótica com aumento de volatilidade na dinâmica, principalmente neste ramo intermédio que anda aqui a flutuar em torno de 0,5 e ali em cima também temos alguma deste chaotic drift, portanto, desta deriva caótica misturada, portanto, estas flutuações caóticas entre as flutuações próximas de ciclo. Ora, e o primeiro marcador de linear do caos encontramos precisamente aqui no espectro em lei de potência que analisa o sinal. Portanto, se fornecermos a sucessão cronológica e analisarmos a energia da sucessão cronológica para diferentes frequências, aquilo que vemos são a ocorrência de picos. Estes picos correspondem a picos e subidas do espectro. Uma subida do espectro ou um pico significa que há um sinal mais forte naquela frequência, o que é indicativo da presença de quase periodicidades ou de periodicidades específicas, portanto, de sinais periódicos fortes. Ora, isso ocorre em sistemas quase periódicos, em dinâmicas quase periódicas. Temos aqui, não era isto, aqui um exemplo. Temos aqui dinâmicas quase periódicas, temos múltiplos picos. Este é para um mapa quase periódico. Aqui para um mapa de caos, mas próximo, o mapa logístico, mas com um parâmetro em cima que está próximo do limiar do caos, temos múltiplos picos. Em baixo nós vemos aquilo que é o caos forte, portanto, em que nós já temos a dinâmica, é o chamado full-blown chaos, em que nós temos uma dinâmica aqui as iterações estão. Repare-se, aqui não representámos a ligação entre cada ponto por uma linha para se poder ver melhor a sucessão de valores. E o tipo de padrão. Aqui com as iterações, aquilo que acontece é que quando temos R igual a 4 temos um caos forte, portanto, basicamente não há aquela proximidade de um ciclo como temos ali em cima, porque em cima temos uma proximidade de um ponto de bifurcação e o expoente máximo de Lyapunov é baixo, 0,0432. Enquanto que isto no caso próximo do limiar do caos, para R igual a 3,571. Agora, para R igual a 4, quando a taxa de crescimento, portanto, do mapa logístico é igual a 4, nós temos o caos forte e então temos o expoente máximo de Lyapunov é de logaritmo de 2 e temos basicamente o espectro de ruído branco. Temos o espectro de ruído branco, que é uma linha horizontal. E, portanto, temos estas flutuações que parecem aleatórias no espectro, em lei de potência. Isso é típico de ruído, de um padrão de ruído na, na, na série original, portanto, ou na sucessão cronológica original. Temos também aqui algum padrão de ruído, mas temos estes picos múltiplos que sinalizam a presença, a proximidade do limiar do caos. Portanto, há aqui uma componente que tem alguma aleatoriedade, mas tem estes picos. Tem estes picos e a subida também no espectro para aquela região. Portanto, temos aqui múltiplas ondas neste espectro que indicam uma subida em termos de energia naquela frequência específica. Seria uma frequência sonora se estivéssemos a lidar com som, aqui é uma sucessão cronológica. E aqui temos uma diferença entre o limiar do caos e o caos forte. Há um outro padrão que também é sinalizável como típico de padrões de dinâmicas que são do padrão dinâmico, que é classificado como Edge of Chaos, mas que são dinâmicas, na verdade, de caos um bocadinho mais forte do que o tal ponto de bifurcação, mas que tem que ver com a estrutura do próprio mapa. Este mapa específico, xt mais xt ao quadrado, módulo 1, basicamente gera um espectro
em lei de potência. O que é que significa o espectro em lei de potência? Porque isto está expresso, os diagramas espectrais estão expressos em escala logarítmica, portanto, quer no eixo horizontal, quer no eixo vertical. Isto não é tempo, mas sim frequência versus potência, portanto. E aquilo que acontece é que o espectro em lei de potência gera um decaimento linear neste traçado duplo logarítmico. Ora, o que é que isso significa? Significa basicamente que nós temos um fractal no tempo, ou seja, temos memória longa com invariância de escala em relação a essa memória longa. Isso significa que o sinal visto a múltiplas escalas tem uma estrutura estatística semelhante e tem uma persistência muito elevada. Ora, o que é que explica isso? Neste caso, temos um tipo de dinâmica que pode também ser classificada como próxima desta dinâmica dita de limiar do caos, mas num sentido muito específico. Portanto, qual é que é a questão? É que este mapa tem um ponto fixo em zero. Esse ponto fixo em zero, ele regressa recorrentemente a esse ponto fixo em zero, permanece próximo desse ponto fixo em zero durante algum tempo e pode estar durante longos períodos de tempo próximo desse ponto fixo em zero e de vez em quando tem explosões de volatilidade. Ora, isto é aquilo que se chama uma dinâmica de intermitência, em que temos períodos em que o sistema está como que quase sem atividade ou com uma atividade muito baixa, próximo da vizinhança de zero, próximo da vizinhança daquele ponto fixo, vai espelhar esse ponto fixo durante um longo período de tempo e depois vai ter períodos de turbulência. Ora, isto é um outro tipo de dinâmica próxima do limiar do caos, mas que gera uma dinâmica em lei de potência, ou seja, em vez de ter aqueles picos, em vez de ter estes picos, assim, de ciclos, tem um decaimento em lei de potência no espectro, o que significa que ele vai ter memória longa. Portanto, e este é o mapa, um Power Law Map. Basicamente, aquilo que nós vemos é que nos períodos vemos aqui na dinâmica simbólica a mistura de classes. Basicamente, se fôssemos aplicar o Stephen Wolfram, as classes de Stephen Wolfram, teríamos aqui uma classe 3, um padrão típico de classe 3, mas de vez em quando ele vai contrair, portanto, de vez em quando vai acontecer por cima de zero, é toda estas, os principais, os bits mais significativos, portanto, os bits mais é só em casas decimais lá muito para a frente, é que ele vai ter algum padrão e grande parte dos bits estão a zeros. Os bits mais significativos estão a zeros. E aquilo que acontece é que depois desses momentos ele vai começar a recuperar, quando começa a regressar a um padrão, a um período de turbulência caótica, vai ter uma estrutura que parece ramificada e que vai aumentando, aumentando, aumentando a região de turbulência até que voltam a um padrão de classe 3. Temos esse pormenor aqui entre 250 a partir de 250 e nesta região aqui até aos 450 mais ou menos, temos um zoom disso aqui embaixo, em que temos esse tal padrão aninhado, portanto, esse tal padrão ramificado. A turbulência ocorre, é para 20 bits de precisão, é a representação binária do estado do sistema para 20 bits para 20 bits de precisão. Os bits mais significativos estão aqui, são estes de cima, portanto, 0, isto que está aqui representado, 0, 2,5, 5, 7,5, isto corresponde à posição dos bits, basicamente. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí adiante até 20, na verdade. Isto 2,5 não é 2,5, portanto é a posição dos bits. E aquilo que nós temos é a evolução ao longo do tempo, precisamente este tipo de evolução.
E temos aqui, apanhamos neste caso uma fase em que o sistema vai se aproximar do ponto fixo, aqui aproximou-se do ponto fixo na fase inicial, aqui, aqui a iteração, nós apanhamos aqui a zona em que ele se vai aproximar do ponto fixo, aqui estamos a fazer um zoom precisamente de uma fase em que ele está próximo do ponto fixo e começa a afastar-se desse ponto fixo. E então gera um padrão ramificado, portanto, e a progressão, e depois temos uma progressão exponencial da turbulência, até que depois volta a aproximar-se do ponto fixo. Portanto, isto é o outro tipo de dinâmica próxima do limiar do caos. Em termos gerais, o espectro de um sistema com uma dinâmica caótica próxima do limiar do caos é próximo de uma dinâmica quase periódica. A diferença é que o expoente máximo de Lyapunov é positivo, embora baixo, neste caso é um bocadinho mais elevado, mas, portanto, podemos ter também esta dinâmica de intermitência próxima de um ponto fixo e que gera aquilo que se chama caos colorido ou color chaos, porque basicamente isto gera, se fôssemos pensar em termos de espectro de luz, teríamos diferentes, um espectro mais bem definido, portanto, é o chamado caos em lei de potência. Portanto, e aqui há diferentes padrões, portanto, por exemplo, dependendo do declive, podemos ter o chamado caos negro, que é o caos que tem um período tem uma longa persistência, e portanto isto depois basicamente vai depender do declive do espectro, e há classificações que se relacionam com aquilo que é a dimensão fractal e as propriedades fractais da sucessão cronológica. Mas para já, aquilo que nos interessa aqui é a caracterização do limiar do caos. A questão do limiar do caos aqui coloca-se em termos de limiar, em termos de relação com aquilo que é uma dinâmica ou de ponto fixo ou de periódica de período 2 em diante. E aqui, neste caso, temos uma reinjeção para próximo do ponto fixo, regressa recorrentemente à vizinhança do ponto fixo, fica muito próximo do ponto fixo e depois temos aquelas explosões. Isso, em termos gerais, gera o caos em lei de potência. E pode ser classificado também como uma dinâmica de limiar do caos neste sentido, porque há ali um ponto fixo que está a influenciar fortemente a dinâmica do sistema e ela regressa periodicamente, ou aperiodicamente, na verdade, não periodicamente, portanto, de tempos em tempos regressa à vizinhança do ponto fixo, fica próximo do ponto fixo e depois tem aquelas explosões. Isso é o padrão de intermitência na turbulência, portanto. E tem uma estrutura fractal muito específica em termos de sinal. Daqui resulta, em termos gerais, no limiar do caos, nós temos uma mistura dinâmica caótica com componentes cíclicas persistentes. Por exemplo, sazonalidades. Isso aí temos ciclos de período 2 ou superior e são visíveis no espectro, semelhante ao que ocorre na dinâmica de classe 4 dos autómatos solares que nós vimos. Exemplo, na Covid-19. Basicamente, aquilo que como é que nós trabalhamos uma sucessão cronológica? Nós temos uma sucessão cronológica e vamos ver, vamos pegar nessa sucessão cronológica e ver para diferentes desfasamentos de tempo, ou seja, um período, dois períodos, três períodos, por aí adiante, vamos ver onde é que essa sucessão cronológica tem um desfazamento que reflita a memória própria da sucessão cronológica. Encontrando esse desfazamento, nós depois vemos diferentes dimensões, podemos construir pares ordenados, ternos ordenados, portanto, representar o sinal a diferentes dimensões. Ora, isso chama-se a reconstrução do espaço de fases, a reconstrução de um atrator. E há métodos para testagem para avaliação do ponto de vista empírico, ao nível da teoria do caos, para seleção do número de dimensões. Portanto, e basicamente verifica-se que tenta-se encontrar se há ali um atrator, por exemplo, tridimensional ou quadridimensional, aplicando métodos estatísticos próprios. Neste caso, no caso da Covid-19, nós vemos que há aqui elementos de intermitência, ou seja, temos períodos em que o número de novos casos por milhão de Covid-19
Isto foi durante o período, o período forte da infecção da Covid-19. E aquilo que nós vemos é que há períodos de baixa detecção, seguindo períodos de elevada detecção. Ora, isso é típico daquilo que são os tais padrões de intermitência. Se fôssemos a representar em termos de espaço de fase, aquilo que acontece é que, aplicando estas técnicas estatísticas, descobrimos que África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, isto foi durante o período da Covid que foi feito este estudo, portanto, tem aqui o link para o artigo, Low Dimensional Chaotic Attractors in SARS-CoV-2's Regional Epidemiological Data, portanto, é nos dados epidemiológicos regionais do SARS, para a SARS-CoV-2, portanto, e analisa-se a presença de tratores, e basicamente temos uma dinâmica, em termos gerais, a dinâmica para a qual, aplicando os métodos tradicionais, encontramos que a dinâmica que dimensão, um atrator tridimensional para a África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. E o expoente máximo de Lyapunov temos ali estimado este L1, é o expoente máximo de Lyapunov, portanto estes outputs estão a ser retirados deste artigo, portanto podem ir ao artigo, o link para o artigo vai ser colocado na descrição deste vídeo. Aquilo que acontece é que nós temos, neste caso, tal como o link para a playlist do YouTube destes webinars também é colocado, portanto, mas regressando então aqui, o expoente máximo de Lyapunov, como se pode ver, é baixo. Portanto, é de 0,002, 0,00216, 0,211, 2, portanto, 2112, e por aí adiante. Portanto, é baixo para todos os casos. Isto é para o quê? Para os novos casos por milhão de habitantes. Portanto, os novos casos por milhão de habitantes têm um atrator caótico tridimensional para todas as regiões, exceto a Oceania. A Oceania ocorreu uma bifurcação, depois já iremos analisar. E no caso, também para todas as regiões, certo? Exceto a Oceania, temos no caso das mortes por milhão de habitantes, temos um atrator pentadimensional para a África, para a Ásia tridimensional, para a Europa quadridimensional, América do Norte pentadimensional também, e a África do Sul quadridimensional. E aquilo que acontece é que, uma vez mais, também para as mortes, temos um expoente máximo de Lyapunov baixo. Portanto, o expoente máximo de Lyapunov em cada um dos casos já está a indicar a presença de caos fraco. Ora, se formos a ver os diagramas em leis de potência, para a África, os diagramas de análise fractal para a África, Ásia e Europa apresenta aquele espectro em lei de potência que nós tínhamos visto. Portanto, temos basicamente aqui o decaimento em lei de potência, mas não é a única coisa que apresenta. Portanto, ele tem esse decaimento em lei de potência, e isso tem que ver com o quê? Tem que ver com, precisamente com uma questão, é períodos de baixa detecção seguidos de períodos de surtos. Isso é amplificado no caso da Covid-19 por um ponto fundamental que tem que ver com o confinamento, com o processo de confinamento versus depois surtos que ocorriam. E então nós tínhamos confinava, desconfinava, confinava, havia confinamento parcial e, portanto, essa dinâmica de confinamento também contribui para estes ciclos de detecções. Porque, atenção, Covid-19, embora possa adquirir algumas componentes sazonais, e já vamos ver que tem uma menor sazonalidade que, por exemplo, a gripe. E a gripe é sazonal, tipicamente. Agora, a Covid-19, tipicamente, a Covid-19 temos infecções no verão, no inverno, e podem ocorrer picos de infecções no verão. Os picos de infecções têm que ver com grandes ajuntamentos, portanto. E a questão que se coloca é que nós temos aqui, para já, esse padrão de intermitência típico, ou seja, de pequeno número de detecções, e temos aí o nosso ponto fixo, mais um pequeno número de detecções, corresponde ao tal período em que está próximo da vizinhança desse ponto fixo, e depois temos surtos de detecções. No entanto, não se limita aqui
a haver uma dinâmica de proximidade do ponto fixo, em que é simplesmente somente o ponto fixo como o atrato, como não é atrator, portanto, como a dinâmica regular que vai aqui influenciar mais esta dinâmica de limiar do caos. Portanto, como acontece aqui com o mapa em lei de potência, o mapa em lei de potência, o ponto fixo é uma dinâmica dominante aqui em termos de dinâmica periódica instável, é de ponto fixo, e o sistema volta a regressar-se não periodicamente, mas recorrentemente, volta a regressar próxima dessa vizinhança do ponto fixo e depois divergir no padrão de intermitência. Aqui também temos isso, temos na forma das dinâmicas e cria uma dinâmica a tal dinâmica de intermitência. No entanto, as ondas de detecção também têm uma estrutura de build-up, portanto, de crescimento exponencial das detecções, que cria também esta regularidade e forte persistência seguindo a tal estrutura de caos colorido, color chaos, ou seja, em que tem o espectro 1 sobre F. Temos esta reta descendente. Mas essa reta só dura até um certo ponto, porque depois temos um espectro de ruído branco ali, que pode ter que ver com, portanto, o espectro flat, o espectro horizontal, o que pode estar relacionado com a presença de elementos de ruído externo, portanto, ou seja, aqui estamos a lidar já com o chamado caos estocástico, depois iremos trabalhar, mas nesta série de webinars, mas temos aqui, por exemplo, em África, um pico significativo. Ora, isso é outra evidência de limiar do caos com o surgimento de ciclos. Portanto, nas detecções. E isso indica, isto é, para o número de novos casos por milhão de habitantes, e aquilo que indica é a presença aqui de sazonalidades. O mesmo para a Ásia, no caso do número, e aqui quer o número de novos casos, quer o número de mortes. À esquerda é o número de novos casos, à direita é o número de mortes. Isto para a África. Para a Europa também temos múltiplos picos, juntamente com o tal decaimento em lei de potência, hum, temos múltiplos picos. Agora, para a Ásia, há aqui uma diferença. Para a Ásia temos um pico, no caso de número de novos casos, mas do número de mortes, aquilo que nós temos é o decaimento em lei de potência e depois um espectro de ruído branco. Portanto, é mais ruidosa aqui no caso das mortes. Portanto, o número de novos mortes por milhão tem primeiro um decaimento em lei de potência e depois ruído branco, o que indica que estaria aqui um bocadinho mais, não teria aquela sazonalidade tão intensa e, portanto, poderá ter aqui uma componente de ruído mais forte. Aquilo que nós verificamos é que no caso da Ásia, da Ásia, isso não é visível, não é assim tão visível no expoente LiAP9, porque no caso da Ásia temos 0.00216 e na Europa até temos um expoente LiAP9 um bocadinho superior, embora próximo. E na América do Norte também próximo. Portanto, os expoentes de LiAP9 na verdade até estão próximos. Na América do Sul é onde nós temos o expoente de LiAP9 mais baixo, mas portanto temos aqui os expoentes máximos de LiAP9 estão até próximos. Portanto, isto poderá ser característico da presença de dinâmicas aleatórias até no processo de detecção e de reporte de mortes por Covid-19. No caso da América do Norte, não temos um decaimento em lei de potência tão intenso, temos um decaimento do espectro, o que significa que este decaimento significa que há correlações fortes, está fortemente autocorrelacionado, ou seja, o valor da série no momento anterior no momento seguinte está fortemente correlacionado com o momento anterior, decai também, mas decai mais rápido que a lei de potência e tem múltiplos picos aqui, o que indica uma proximidade muito forte do limiar do caos, com uma componente de sazonalidade mais forte. Na América do Sul, a mesma coisa, portanto, só ao nível das mortes por milhão de habitante é que nós temos o decaimento em lei de potência e múltiplos picos. Mas aqui vemos claramente os dois elementos das dinâmicas típicas de limiar do caos. Temos, por um lado, uma mistura das duas, aliás, temos, por um lado, o decaimento em lei de potência,
portanto, que temos o que é o chamado Color Chaos ou caos em lei de potência, que tem que ver com memória longa, fractal, e temos múltiplos picos que são típicos na análise espectral, portanto, temos aqui múltiplos picos que indicam periodicidades, ou seja, proximidade de algum ciclo. E aquilo que acontece é que uma inteligência artificial adaptativa que trabalhe com quer para os novos casos por milhão, quer para quer para o número de mortes por milhão, basicamente aquilo que ela faz é ver quais é que são os vizinhos mais próximos no atrator, tenta apanhar as periodicidades, no fundo, e tenta prever o valor seguinte utilizando essa recorrência, portanto, as regularidades do atrator. A partir dos vizinhos mais próximos, como é que eu consigo prever o valor seguinte da nossa variável-alvo, seja número de novos casos por milhão, seja número de novas mortes. E a inteligência artificial tem uma janela, aprende a prever o valor seguinte a partir dessa janela e depois vai prever o primeiro valor fora da janela. E a janela desloca-se com o tempo. Portanto, é esse tipo de inteligência artificial que é introduzida aqui. Agora, ela trabalha com a estrutura de vizinhança, portanto, com a métrica de espaço euclidiano e com a estrutura de vizinhança. Ou seja, estamos a trabalhar com análise de dados topológica e com inteligência artificial dita topológica, ou seja, tem um sistema de aprendizagem de máquina baseado na estrutura topológica dos dados. E aquilo que acontece é que o valor seguinte da sucessão cronológica, e temos aqui para diferentes janelas de aprendizagem, para 7 dias, temos em todos os continentes, por exemplo, 82% da série podemos prever para os novos casos por milhão, conseguimos prever com 82% de precisão, com 91,68% para a Ásia, 82% para a África, 88,87% para a Europa, América do Norte a performance é de 77,31% e América do Sul 82,38%. Isto tem que ver com a América do Norte ter uma performance ligeiramente menor, tem fortemente que ver com o facto de ter um decaimento mais rápido que a lei de potência, do que enquanto os outros têm mesmo a América do Sul tem aqui uma componente de lei de potência ainda presente, a América do Norte decai mais rápido do que a lei de potência para os números de novos casos. Portanto, não tem aquela memória fractal tão persistente que lhe permita, que faz com que a previsibilidade diminua um bocadinho aqui. E também para o número de novos mortes, repare-se, temos acima de 80% e de 90%. Se a janela vai aumentando, se a janela de aprendizagem, em vez de 7 dias ou de 8 dias, vamos considerar os últimos 10 dias e tentar apanhar o padrão para prever até aos últimos 14 dias, começamos a ver performances um bocadinho mais fracas. Portanto, as melhores performances conseguimos apanhá-las, o padrão conseguimos apanhá-las com uma janela de aprendizagem mais curta. Isso tem que ver com a própria natureza do caos, portanto, em que há esta divergência, a divergência exponencial ocorre, embora seja lenta, mas há aqui múltiplos padrões, até de periodicidades, considerando o esqueleto de órbitas periódicas instáveis, que introduzem aqui, considerando ainda componentes estocásticas externas, portanto, caos aberto, ou seja, com ruído, isto vai introduzir aqui padrões adicionais que tornam mais difícil à máquina, à inteligência artificial, apanhar o padrão na previsão e ter uma performance tão boa. Portanto, a janela mais curta consegue apanhar melhor o padrão. Aqui também temos uma situação semelhante, mas temos uma previsibilidade muito elevada para uma das regiões sob consideração, com uma performance de 80 e tal por cento, acima dos 80%, próximo dos 80%, 79%, 80, 90%, acima de 90%, e depois temos 89, 88% para a Ásia, isto dependendo também com o aumento da janela também piora aqui um bocadinho a capacidade preditiva, mas temos aqui uma elevada performance. A América do Norte, uma vez mais, é mais difícil de prever, portanto. O que é que aconteceu com a Oceania? A Oceania ocorre uma bifurcação dentro do caos.
Ou seja, nós tivemos um período, um tipo de dinâmica até 2021, entre 2021 e 2022 há ali um pico e depois torna-se muito mais turbulenta. Ora, nós tivemos três estágios desta dinâmica. Tivemos uma dinâmica de baixas infecções, mas com o tal padrão de intermitência e de turbulência caótica, e próxima do limiar do caos, para a Oceania. Um, e isto correspondeu a um período de forte confinamento, em que tínhamos baixo número de infecções, tínhamos a tal intermitência à mesma, mas com um baixo número de infecções, de número de novos casos por milhão de habitantes. E isso tinha que ver com o facto da Austrália encerrou, fez um confinamento muito forte e uma restrição, tinha controlos internos epidemiológicos muito grandes, muito fortes, impostos. Quando começou a aliviar esse controle epidemiológico, aquilo que começou a acontecer foi que começou a aumentar este trator caótico, perdeu estabilidade e passou para um outro atrator caótico. Portanto, aqui é uma bifurcação entre dois atratores caóticos. Esse outro atrator caótico tem um número muito maior de infecções e um número muito maior e uma quantidade maior e uma maior turbulência. Portanto, e aqui houve uma fase de saída de um atrator para passagem para o outro. Foi a fase intermédia. Ora, o novo atrator resultou de dois fatores. Por um lado, o desconfinamento que ocorreu na Austrália, e por outro lado, uma outra questão que foi um padrão foi o surgimento da Omicron, da variante Omicron, que teve uma dispersão muito rápida, portanto, e esse foi foram fatores, e de variantes que tinham dispersão mais rápida, e foram fatores típicos que explicam aquela alteração de estabilidade na Austrália, de passagem de um atrator caótico para o outro. Portanto, podemos ter bifurcações entre atratores caóticos, não é só entre dinâmicas periódicas ou quase periódicas e caos, podemos ter a alteração de estabilidade de um atrator caótico para outro tipo de atrator caótico, dependendo daqui do parâmetro. Neste caso, aquilo que era estrutural, em termos dinâmicos, tinha que ver com o processo de confinamento. Ora, hospitalizações por Covid-19, outro estudo também, para os Estados Unidos e para o Canadá, também tem aquele processo de subida em termos ondulatório e depois de períodos mais baixos de ocupação hospitalar por Covid-19. E aquilo que acontece é que temos uma vez mais aqui, quer nos Estados Unidos, à esquerda, quer no Canadá à direita, o tal decaimento em leite de potência, ou seja, decai aqui lentamente, o que significa que temos o tal estruturação fractal da sucessão cronológica, e temos aqui picos. Esses picos aqui na zona de alta frequência. Esses picos e subidas do espectro correspondem a uma proximidade também de ciclos. Portanto, há aqui uma componente sazonal, juntamente com uma componente em lei de potência. E aqui, uma vez mais, temos uma dinâmica próxima do limiar do caos, com os Estados Unidos com um expoente máximo de LiAP9 mais baixo, uma dimensão, um atrator com 9 dimensões, enquanto que o Canadá 6. Portanto, aplicando os métodos estatísticos, a reconstrução ótima foi para 9 dimensões no caso dos Estados Unidos, para o Canadá de 6, e com um expoente LiAP9 mais elevado no caso do Canadá. Portanto, no caso do Canadá, há uma divergência mais rápida do que no caso dos Estados Unidos, tem uma divergência mais lenta. Portanto, os Estados Unidos estão mais próximos do limiar do caos do que o Canadá. Portanto, e esse é um ponto relevante, porque podemos ver ao nível do expoente máximo de LiAP9 positivo, que é indicativo de caos. E se uma vez mais, esta dinâmica de limiar do caos permite elevada performance de aprendizagem de máquina topológica. Porquê? Porque, dado que o sistema se situa próximo de determinados valores e depois, mesmo a subida aqui é uma subida suave, portanto, em que temos uma subida exponencial e depois desce. E, portanto, tem essa memória longa associada à estruturação fractal ou caos em lei de potência, juntamente com componentes sazonais, permitem ao sistema apanhar
essa componente cíclica, a componente cíclica mais a componente de memória longa, tudo isso contribui para uma performance preditiva mais elevada. Quer para os Estados Unidos, quer para o Canadá. E nós conseguimos prever, utilizando aprendizagem de máquina topológica, o mesmo esquema que falámos no caso anterior, em que a máquina vai reaprendendo e apanhando os padrões topológicos, e isto com diferentes janelas de previsão. Portanto, utilizando uma janela de aprendizagem de 7 dias, ou seja, vai, a máquina utiliza os últimos 7 dias para apanhar os padrões, depois desloca a janela um dia e faz cair o dia mais antigo. Portanto, vai tendo esta janela deslizante de 7 dias para reaprender padrões, para se treinar e para tentar, tentar prever o valor seguinte da série com base nos últimos 7 dias. Ora, aquilo que acontece é que nestas circunstâncias, o coeficiente de determinação, ou seja, a capacidade preditiva em termos de percentagem da variável-alvo que consegue prever, no caso de um dia, portanto, do dia seguinte, da ocupação hospitalar, seria de 96,51% para os Estados Unidos e 95,34% para o Canadá. Se aumentarmos, se tentarmos prever não o último, não o dia seguinte, mas daqui a uma semana, daqui a 7 dias, e daqui a 14 dias, daqui a 21 dias, 28 e 35, vemos que temos sempre performance acima de 95%, ou seja, e 42 dias, o máximo é de 42 dias à frente, utilizando os últimos 7 dias, tentar prever os daqui a 42 dias, vemos que a performance vai diminuindo, mas mesmo assim não diminui muito, portanto, e é persistentemente elevada, e a performance mais baixa aqui, conseguimos prever 42 dias de distância, a ocupação hospitalar, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, com 96,14% de precisão, portanto, de capacidade preditiva, ou seja, 96,14% da variabilidade da ocupação hospitalar é prevista pela máquina, pela inteligência artificial, no caso dos Estados Unidos e no caso do Canadá, 95,21%. Portanto, mais de 95% da sucessão cronológica conseguimos prever a 48, a 42 dias de distância, conseguimos prever utilizando esta aprendizagem de máquina topológica. Ora, isto só é possível, neste caso, esta previsão tão elevada resulta precisamente da dinâmica próxima do limiar do caos. A questão que se coloca aqui, portanto, temos então esta base empírica. Agora, há aqui questões que se colocam do ponto de vista de comparação das classes de Wolfram com o tipo de dinâmicas que ocorre ao nível da teoria do caos. Portanto, basicamente, as classes de Wolfram, portanto, e isto para finalizar, nós vimos agora o limiar do caos nos últimos dois webinars, vimos o limiar do caos do ponto de vista da teoria dos autómatos solares versus do ponto de vista da teoria do caos. Há semelhanças entre elas, como vimos no webinar anterior. No entanto, a classificação do Wolfram arruma um bocadinho de modo diferente em relação à classificação da teoria do caos. Portanto, a classe 1 do Wolfram corresponde a um ponto fixo de estado homogéneo para a rede de bits, para a rede de células. É isto que nós temos. A regra 160 vai tender para um ponto fixo, mas o mesmo ponto fixo para todas, ou seja, é um estado homogéneo. Neste caso, vai tender para zero. Para uma condição inicial aleatória, vemos aqui que alguns padrões ainda persistem, mas depois tende para zero. Ok. Isto é a regra 160, em que a célula só vai para um no caso das duas células vizinhas estarem ligadas, ou seja, estarem no estado 1. Senão, ela vai sempre para zero. E aquilo que acontece é que temos aqui algum padrão que persiste, mas depois temos típica dinâmica de classe 1. Esta é a classe 1. Classe 2, basicamente,
Portanto, isto tenderia a ser o nosso ponto fixo na teoria do caos. No entanto, há aqui um pormenor. A classe 2 do Wolfram, que geralmente se fala como sendo uma classe periódica, que não a classe um, pode também ser ponto fixo do ponto de vista do caos, mas também pode ser dinâmica periódica ou mesmo de caos, no caso do shift map. Portanto, podemos ver que as classes Wolfram não batem exatamente iguais às classes à dinâmica, à classificação da dinâmica não linear. Na verdade, a classificação da dinâmica não linear é melhor para uma classificação de. A classificação de Wolfram tem mais que ver com uma classificação visual do autómato solar. A classificação da dinâmica não linear é melhor para uma aplicação empírica. Portanto, mesmo que essa empiria viesse de autómatos solares. Porquê? Porque permite-nos distinguir a série de valores produzida. Portanto, e agora a questão que se coloca aqui é que, por exemplo, para a regra 4 e para a regra 5, nós temos dinâmicas diferentes. A regra 5, ambas são de classe 2. Agora, a regra 5 gera um ciclo de período 2. Está a flutuar entre duas faixas. A regra 4 é de ponto fixo. Portanto, esta regra 4, do ponto de vista da teoria do caos, seria classificada como ponto fixo, esta como periódica de período 2. E esta também seria classificada como ponto fixo. Simplesmente, o Wolfram está a falar acerca do padrão global, este tende para um ponto fixo de estado homogéneo. Este é de ponto fixo, a regra 4 é de ponto fixo, mas ponto fixo em que, portanto, o valor da célula, se é de um permanece de um, se é de zero permanece de zero. Portanto, fica com estes, a célula está parada. Mas não tende tudo para o mesmo estado homogéneo. É essa a diferença entre a classe 1 e a classe 2. A classe 2 arruma, na classe 2 temos arrumadas diferentes dinâmicas que incluem também ponto fixo na classe 2, enquanto que na classe 1 do Wolfram é ponto fixo, mas com estado homogéneo, portanto. Aqui temos, por exemplo, também classe 2 do Wolfram, mas temos uma dinâmica típica, temos caos e é um shift map, portanto, um mapa típico de mapa de desfazamento. O shift map que nós vimos, o Bernoulli shift map, o mapa de desfazamento de Bernoulli, seria classificado de classe 2. No entanto, no âmbito da teoria do caos, seria classificado como caos. E temos aqui também a reinjeção no tal ponto fixo, próximo do tal ponto fixo, portanto, e depois a subida entre o tal padrão de intermitência. Um, Aquilo que o Wolfram classifica como classe 3, basicamente, já está aí, há uma correspondência na classe próxima entre a classe 3 e o chamado caos, no caso da classe 3, que é a regra 18 e a regra 30, já está mais próximo do caos de ruído branco. No entanto, têm faixas de flutuações. No caso da regra 18, é diferente da regra 30. A regra 18, no caso da teoria do caos, estaria mais, embora tivesse aqui uma componente já de caos branco, ainda havia aqui marcadores de periodicidades. Enquanto que na regra 30 já estava mais próximo do chamado caos com espectro de ruído branco, ou com espectro branco, ou seja, que tem a mesma, flutua em torno daqui de um valor de energia média, de modo em que parece haver picos aleatórios aqui, portanto, e com a frequência, portanto, e a análise espectral temos aqui o chamado espectro de ruído branco, embora haja aqui algum aumento de energia na fase final. E se introduzirmos uma componente de seleção, de mutação, mesmo que baixa, eh, ou seja, uma componente estocástica, pode haver aqui até algum aumento do espectro aqui nesta zona. Portanto, não é exatamente ruído branco. No caso do mapa logístico para R igual a 4, nós temos caos com um espectro de ruído branco, mas para R.3.571 temos já o tal limiar do caos. Então, quais é que são as principais dinâmicas no caso da teoria do caos?
No contexto da teoria do caos, as dinâmicas são classificadas de um modo ligeiramente diferente das do Wolfram. Portanto, temos uma dinâmica periódica de período um é um ponto fixo, de período superior a um são os ciclos de período superior a um. Portanto, temos uma dinâmica quase periódica e temos caos. E o caos, podemos ter caos branco, caos que tem espectro de ruído branco, que é muito difícil de distinguir, que corresponde bastante, está bastante próximo daquilo que é a classe 3 de Wolfram, em termos de dinâmica. No entanto, embora esteja próximo da classe 3 do Wolfram, ele é específico em termos de espectro de padrão espectral, mas basicamente ocorre mais neste tipo de situações, como é o caso do mapa logístico, em que tem este tipo de padrão. Porque no caso do mapa de desfazamento, temos aquele, simplesmente, seria de classe 2 do Wolfram. Portanto, nós vamos focar-nos não tanto não nas classes de Wolfram, mas sim na teoria do caos especificamente. Portanto, temos o caos branco, que tem espectro de ruído branco. Temos o caos colorido, ou color chaos, que é caos em lei de potência, ou seja, um caos que gera padrões de intermitência e que tem memória longa. Caos com memória longa é o color chaos. Em termos gerais, por exemplo, aquele caos que gera os tais padrões de intermitência é caos em lei de potência. Portanto, tem memória fractal, tem uma componente de memória fractal, e temos o caos próximo do limiar do caos, caos que tem assinaturas de ciclos, sazonalidades, e que também pode ser classificado como próximo do limiar do caos, o caos em lei de potência, em que temos uma memória muito longa, é o chamado caos negro, em que temos um período de tempo muito longo em que se encontra próximo de um ponto fixo e depois de vez em quando temos uma intermitência que se afasta desse ponto fixo. Isso é uma dinâmica que pode também ser classificada como próxima do chamado limiar do caos, no sentido específico de que temos uma dinâmica regular, que é em que o sistema se situa próxima, em termos dinâmicos, próximos dessa dinâmica regular durante um período longo de tempo, e aqui regular estamos a falar de uma dinâmica periódica de ponto fixo, temos durante um longo período de tempo em que está nessa vizinhança de ponto fixo, em que tem pouca atividade do sistema e tem poucas flutuações, e depois de vez em quando é interrompido por padrões de turbulência. Isso é uma dinâmica também que pode ser classificável como limiar do caos. Essa dinâmica de intermitência com lei 1 sobre F. Portanto, esta dinâmica que nós vimos aqui. Portanto, por hoje ficamos. Já percorremos a parte do limiar do caos. Agora vamos passar ao caos estocástico e ao caos em rede. Portanto, que vimos as redes binárias dos autómatos celulares, portanto, do Stephen Wolfram. Agora vamos ver depois o que é que acontece quando nós acoplamos mapas caóticos, portanto, e quando trabalhamos em rede. E em termos gerais, o caos em rede tem uma correspondência direta com. Começamos a trabalhar com os chamados sistemas complexos, em que temos muitos osciladores caóticos acoplados. Portanto, não temos só 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade. Em termos de variáveis dinâmicas, podemos ter 100, por exemplo. E aqui já estamos a lidar com sistemas com um grau de complexidade maior. Portanto, por hoje ficamos e até à próxima, em que vamos entrar já no caos estocástico e no caos em rede.